Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do meu Diário Económico. Eu sou o Hélio e hoje é domingo, dia 21 de novembro de 2021 e queria falar convosco um pouco acerca dos novos mandatos de quarentenas e das políticas de quase a forçar a vacinação, os mandatos de vacinação que estão a acontecer por toda a Europa, Bélgica, Dinamarca, Holanda. E que está a causar imensa turbulência social, portanto, com protestos a tornarem-se violentos nesta altura. Eu tinha feito esta manhã um vídeo em relação a isto, enquanto eu fui fazer a minha caminhada matinal no parque, mas foi um vídeo que ficou extremamente extenso, portanto, com alguns 30 minutos. Eu sei que não vai haver ninguém que queira ver esse vídeo de 30 minutos, apenas eu daqui a uns anos, onde aprofundo um pouco mais os paralelos que estão a acontecer neste momento com outras situações históricas nos anos 30 e nos anos 40, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, portanto, os paralelos que existem, também o apartheid na África do Sul, portanto, todo este separatismo que existe agora neste momento, a criação de duas classes sociais entre os que estão vacinados e os que não estão vacinados, o papel da comunicação social e dos jornalistas nesta divisão da população, portanto temos uma população dividida entre racialmente, temos uma população dividida entre preferência sexual, religiosa e neste momento mais uma vertical de separação é quem tem e quem não tem a vacinação. Portanto, eu nesse vídeo aprofundei mais isto e onde eu também comparo o papel da comunicação social ao braço da propaganda política que foi utilizada pelo partido nazi pré a Segunda Guerra Mundial, aquela degradação através da propaganda política, a degradação do tecido social e do separatismo, em que as medidas começaram muito pouco a pouco, em que as pessoas ficaram um pouco... deixavam passar, portanto, inicialmente não prestavam grande atenção, não suspeitavam naquilo que iria eventualmente naquilo que se iria tornar eventualmente. E estas são estratégias que foram usadas não só pelo Partido Nazi, também por partidos comunistas na Rússia comunista. Portanto, existem aqui bastantes paralelos. Não que eu esteja a dizer que toda esta situação vá acabar em qualquer tipo de genocídio ou alguma coisa comparada com isso, ou uma guerra civil. Eu julgo que provavelmente não irá acabar, pode vir até acabar nisso, não é? Portanto, temos uma população completamente dividida, mas eu julgo que é um momento importante que nós estamos a viver neste momento como civilização. Eu julgo que desde que eu me lembro, desde que eu estou consciente como ser humano, da vida política, da vida social, eu julgo que nunca houve tanta tensão social como existe neste momento, tanta tensão política como existe neste momento e tanta desconfiança nos órgãos, nas instituições centrais, seja Estado, seja a Justiça, a Polícia. Eu julgo que existe uma grande desconfiança da parte do público e eu julgo que o público neste momento está de alguma forma a acordar para aquilo que se passou durante estes últimos 2 anos, para acordar para a realidade. Estão a começar a questionar-se, não é? Então, inicialmente prometeram-me apenas que seriam 2 semanas para controlar a curva e as hospitalizações, depois passou a ser 6 meses, 1 ano que estivemos em quarentena. Depois, com a entrada das vacinas, prometeram-me que, sendo vacinado, eu iria reganhar as minhas liberdades, que todas estas medidas extraordinárias governamentais iriam acabar passado 6 meses, mas afinal continuam constantemente a avançar o limite em que podem utilizar estas medidas extraordinárias, as chamadas medidas políticas de emergência. Então, muita gente, mais de 70% da população no Ocidente está neste momento vacinada, com 2 vacinas, agora querem uma 3ª vacina, agora já vai passar a ser anual, e a população está a questionar-se, então, mas se eu tive todo este tempo de sacrifício, prometeram-me que eu estava protegido, mas afinal agora tenho que continuar a estar sobre quarentenas, não posso ter acesso
à vida social, não pode voltar tudo ao normal, não posso voltar ao trabalho. Portanto, enquanto existiu a subsidização para que a população estivesse em casa sem trabalhar, a população, ok, deixou andar, tudo bem, estamos de férias, um ano de férias pagas, espetacular. Quando essa subsidização acabou, porque teria que acabar eventualmente, porque senão iríamos perder confiança no sistema monetário, não é? Portanto, se continuamos a produzir papel e dígitos no ecrã, na conta bancária, mas não se produz, eventualmente o sistema monetário vai colapsar e vai-se entrar em hiperinflação. Então, tiveram que acabar com estes aumentar a dívida estadual, não é? Aumentar a dívida corporativa para preservar o sistema monetário, mas neste momento estamos num ciclo de inflação em que a população neste momento tem que escolher entre o inverno ter aquecimento na casa ou então ter comida na mesa para os filhos. Portanto, é esta aqui a fase, a linha que se atravessa, que é quando a população deixa de ter... é obrigado a fazer esta escolha entre bem básico da alimentação ou aquecimento ou outros bens essenciais. Quando tem que se fazer esta escolha, então é aí que a população sai à rua e começa a questionar as instituições que andaram a fazer esta propaganda, esta campanha de medo, esta campanha de terror, que eu, na minha opinião, tudo aquilo que se passou nestes 2 últimos anos, aquilo que era projetado da comunicação social e toda a plataforma jornalística nos telejornais, na comunicação social, é, na minha opinião, uma campanha de terror psicológico. Portanto, o campo de batalha foi na mente de cada um de nós, sempre a sermos projetados com mortes, casos, vírus, vacinas, isto, aquilo, medo, terror, medo. Criámos um problema psicológico, um problema de saúde mental enorme, e as pessoas neste momento, ok, então eu passei por todo este sacrifício e onde é que está a meta de chegada? Onde é que está a linha de chegada? Agora, a nova campanha que estas mesmas instituições têm, estas instituições políticas, que são sociopatas. Portanto, para mim, seja de direita, seja de esquerda, para mim são todos sociopatas. Só vai para o poder político quem é absolutamente sedento pelo poder e sem qualquer tipo de compasso moral para sustentar estas medidas, a forçar a população a terem um procedimento médico contra a sua vontade, e pior ainda, que é através de campanhas de má informação, de desinformação, de censura. Portanto, estamos a censurar alguns cientistas e a dar preponderância a outros cientistas. Portanto, a ciência tem que ver sempre os dois campos, os dois lados da equação, mas estas campanhas estão apenas a focar num lado da equação e estão completamente a suprimir toda a outra informação que está a ser... não está a ter direito a ser vista pelo público, a ser discutida. Portanto, deixamos de estar num ambiente democrático em que a população elege os políticos e decide democraticamente todas estas medidas enormes, e estes políticos estão a assumir estes poderes extraordinários, nunca antes visto, sem ser nessas alturas históricas em que esses grandes crimes contra a humanidade aconteceram, não é? Segunda Guerra Mundial, apartheid, comunismo na China, comunismo na Rússia. Portanto, estamos novamente a entrar numa versão moderna desse totalitarismo, deste classificar pessoas e catalogar pessoas de primeira classe, segunda classe, terceira classe, portanto, humanos e subhumanos. Portanto, estamos a criar uma divisão através destas instituições. E depois temos mais uma instituição que é as polícias armadas a impor, através da violência, a suprimir os cidadãos o seu direito de se manifestarem. Portanto, as polícias em Portugal têm uma história muito triste. A GNR, em particular, foi a Polícia do Estado Novo. E eu julgo que neste momento as forças policiais estão novamente, mais uma vez, do lado errado da história, e eu julgo que a história vai julgar. Agora, tendo tudo isso de parte, quais são as verdadeiras razões para existir novamente estas medidas de quarentena? Portanto, primeira
é a manutenção de poder e de um estado de vigilância sobre a população. Portanto, nestes pacotes de medidas que surgem, estas medidas extraordinárias que não são eleitas democraticamente, mas são forçadas, em letras, no cabeçalho vem, ok, vamos proteger a população, toda a gente tem que ser vacinada, porque senão vai haver casos e mortes e perigo, isto e aquilo, ok. Portanto, com a cobertura da proteção da saúde pública, vem então depois, entre linhas, aquilo que é as verdadeiras razões destes pacotes de medidas estarem a ser passados de uma forma não democrática. Para mim, aquilo são duas vertentes importantes. Uma, que é o controle do Estado sobre a nossa finança. Portanto, este pacote de medidas na Austrália, por exemplo, que foi o primeiro país a passar estas medidas extraordinárias, em que, por lei, neste momento, o primeiro-ministro australiano pode declarar uma crise de saúde pública sempre que ele quiser. Ele tem os poderes neste momento, por qualquer razão que ele ache que deve declarar uma crise de saúde pública, pode declarar essa crise de saúde pública, mas nas entrelinhas está também o direito ao Estado a ter acesso a todas as transações até $500, aliás, acima de $500. Portanto, o Estado tem direito a ter acesso a todas as transações bancárias acima de $500. Portanto, essa é a primeira razão, o estado de vigilância e o aumento do poder das instituições centrais, destas instituições burocráticas sobre todos os pormenores da nossa vida. Eles querem ter acesso a tudo isso, querem ter controle absoluto. A segunda razão é, na minha opinião, controle da inflação. Com o aquecimento, com a abertura da economia, a economia começa a aquecer, começa a haver mais movimento de dinheiro. Portanto, quanto mais mãos o dinheiro passar com a abertura da economia, maior é a inflação, não é? Porque existe o mesmo capital que começa a procurar várias vezes por produtos e serviços na sociedade e começa a aumentar a inflação, e quando aumenta a inflação começa a custar no bolso, a apertar o bolso das classes mais baixas e depois da classe média, e quando as pessoas se começam a sentir apertadas no bolso, então aí é que vão à rua para manifestar, e ao manifestarem-se estes poderes vão perdendo poder, não é? Portanto, existe um limite pelo qual eles conseguem impor, não é? Conseguem impor violência. Todas as revoluções que existiram foi devido à fome, foi devido à pobreza. É aí que a população se revoluciona. Então, ao pararmos a economia com uma nova... ao fecharmos novamente a economia, vamos automaticamente baixar o consumo de produtos derivados de petróleo na deslocação. Portanto, os carros, não vai haver tantos carros na estrada, não vai haver tanto consumo de gasóleo e de gasolina, e esse aí é logo um principal fator para baixar a inflação rapidamente, e depois dá tempo também para que a indústria petrolífera, durante os próximos meses, enquanto estiver a economia parcialmente fechada, enquanto estivermos com estas quarentenas, dá tempo a que esta indústria petrolífera volte a reconstruir-se, volte a regenerar-se e volte a produzir o suficiente para as nossas necessidades, e então aí, sim, gradualmente vai-se reabrindo novamente a economia. Portanto, com essa cobertura, com essa desculpa de saúde pública e de proteção dos cidadãos, existem aqui estas duas vertentes principais. Uma, que é a manutenção do poder e o alargamento da vigilância do Estado sobre os seus cidadãos, e a outra, que é a estabilização da economia, a estabilização desta revolta pública que está a haver neste momento. Portanto, acalmar as coisas, acalmar a inflação e dar tempo para que a economia se regenere. Portanto, o moral da história é o seguinte: vamos deixar de consumir do chamado mainstream, dos mídias de mainstream, do jornalismo de mainstream. Vamos parar de consumir tanto esta toxicidade. Vamos
ver quem é realmente o que está por trás da cortina, e fazer questões. Vamos começar a fazer questões, a questionar-nos, a procurar respostas para aquilo que realmente está a acontecer. Porque aquilo que está a acontecer na realidade é, eles dizem-nos para olhar para a esquerda ou para a direita, e o que está a passar é exatamente no lado oposto. A realidade está realmente no lado oposto. Tudo aquilo que sai do ecrã de televisão ou do ecrã do vosso telefone são apenas manobras de propaganda, manobras de distração para aquilo que está realmente a acontecer por trás das cortinas. E pronto, essa é a minha opinião. Eu tentei fazer este vídeo bastante curto, para ser uma síntese daquilo que eu tinha falado no vídeo anterior desta manhã, mas acabou por ser quase 16 minutos na mesma. Portanto, eu não estou com esperança nenhuma que vocês ainda estejam aqui a ver o vídeo, mas se tiverem, muito obrigado. Se quiserem deixarem um like no botão do YouTube, porreiro. Se vocês deixarem gosto no YouTube, o algoritmo do YouTube vai espalhar este tipo de conteúdo para mais pessoas, vai recomendar a mais pessoas. Se não gostarem, ponham um dislike. É na boa, não há problema nenhum, ok? Um abraço a todos, tenham uma boa semana.